Olá, pastor José Sidney. Vou falar neste vídeo sobre a eleição. É um assunto recorrente, muitos falam sobre ele e eu gosto desse assunto aqui. Acho muito importante nós trabalharmos esse assunto para melhorar o nosso conhecimento a respeito de Deus e também a respeito da sua palavra. Eu tenho aqui um mini púlpito que eu consegui improvisar, serve muito bem, está bom demais. Eu vou ler Romanos capítulo 9, apenas alguns versos. Tenho aqui minha Bíblia, verso 12. E foi-lhe dito a ela, isto é, a Rebeca, o maior servirá ao menor. E como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, diz o apóstolo Paulo, verso 14, que a justiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois o Senhor diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Muito bem, alguns lançam mão destes versos para dizer que Deus escolhe alguns ou muitos para a salvação, predestina muitos para a vida eterna, elegendo essas pessoas e, naturalmente, consequentemente, também reprovando outras pessoas. Bom, eu não vejo que seja assim, que eu posso ter esta afirmação a partir desses versos aqui. Vamos ver o que aconteceu. Rebeca estava grávida e, de repente, houve alguma coisa incomum, lá no seu ventre, ela sentiu alguma coisa que não era normal, e foi perguntar ao Senhor o que é que estava acontecendo. E como resposta à indagação, à oração de Rebeca, Deus disse assim para ela, olha, há 2 gerações em seu ventre, há 2 povos sendo gerados no seu ventre. E depois Deus disse, o maior servirá ao menor. É claro que Deus estava falando aqui da eleição, mas não uma eleição de modo geral, como muitos dizem por aí. Estava falando a respeito de uma eleição específica, a eleição do povo de Deus, a eleição dos judeus. Deus estava profetizando, dizendo para Rebeca o que iria acontecer. No seu ventre havia gêmeos e 2 povos estavam ali representados. E Deus avisou, disse para ela, olha, o maior vai servir ao menor. Não vejo aqui que Deus estava determinando já que Esaú fosse rejeitado e que Deus aleatoriamente iria escolher ou eleger a Jacó. Não vejo assim, apenas uma profecia. Agora, na verdade, Jacó foi o eleito e Esaú, embora sendo primogênito, foi rejeitado. Mas vejam bem, ali na igreja de Roma, muitos judeus, em virtude desse fato que Paulo cita aqui, de Jacó ter sido o eleito e Esaú o rejeitado, muitos judeus, por certo, havia um burburinho lá na igreja, estavam dizendo que Deus era injusto por esse fato, pelo fato de ter escolhido Jacó e rejeitado Esaú, porque Esaú era o primogênito. O direito da bênção era dele, mas foi rejeitado, Deus escolheu a Jacó. Agora, nós precisamos entender por que é que Deus rejeitou a Esaú e escolheu a Jacó. Estavam dizendo que era injustiça da parte de Deus. Paulo disse, de modo algum, não há injustiça. Não há injustiça porque Deus se compadece de quem
quer se compadecer e tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia. E não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Mas por que Deus se compadeceu e deixou de se compadecer? Compadeceu de Jacó, mas não se compadeceu de Esaú. Por que Esaú foi rejeitado? Vejamos, lá em Gênesis, Esaú estava voltando do campo, estava faminto, estava exausto. No dizer do próprio Esaú, estava a ponto de morrer. E Jacó estava ali fazendo um guisado, preparando ali um prato especial. E chega Esaú e diz assim, olha, me dá desse prato, desse manjar aí. E então, Jacó diz assim, olha, então você me vende o seu direito de primogenitura. Eu posso dar a comida para você, mas você vai me vender e vai jurar que estará me vendendo, passando para mim o seu direito de primogenitura. E Esaú diz assim, ó, estou a ponto de morrer, para que vai me servir a primogenitura, esse direito? E acabou fazendo a troca, a barganha ali, vendendo a sua bênção espiritual, a bênção de Deus, a bênção da primogenitura, a sua representação, né, na escolha de Deus, Abraão, Isaque, e seria Esaú, mas naquele momento ele estava rejeitando a bênção da primogenitura. Muito bem, mas por que Esaú foi rejeitado e ele não foi o escolhido? Vejam bem, o autor da carta aos Hebreus nos fala a respeito desse assunto no capítulo 12, versos 16 e 17. Nos mostra ali quem era de fato Esaú. A Bíblia está esclarecendo, a própria Bíblia, nos dando o entendimento do que houve naquele momento. Não foi uma determinação de Deus, Deus não determinou a escolha, que fosse escolhido Jacó e determinou que fosse rejeitada Esaú. Os moços já eram grandes quando isto aconteceu, Esaú rejeitando a sua bênção, vendendo-a por um manjar, Então o escritor está dizendo assim, ó, que ninguém seja fornicário. Olha bem aí a natureza de Esaú, fornicário e profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. E então Deus o rejeitou por isso, porque ele vendeu, não mais lhe pertencia a bênção, foi ele quem a jogou fora. Não foi uma determinação de Deus, não foi uma predestinação de Deus para que ele rejeitasse em plena consciência, na fase adulta, porque estava exausto, com fome, rejeita então o seu direito de primogenitura. E ao perigo para nós hoje, serve como advertência, temos a bênção de Deus e por qualquer coisa nós estamos entregando a bênção de Deus na nossa vida, trocando-a por coisas passageiras. Foi o que Esaú fez. Ele trocou a bênção por algo passageiro, algo que iria satisfazer momentaneamente. Bom, então Deus não teve compaixão dele por causa disso aí. Agora, também no verso 17 do capítulo 12 da carta aos Hebreus, diz lá que Esaú depois quis herdar a bênção, o direito da primogenitura. Talvez esteja aí o ponto em que muitos judeus diziam, Deus é injusto, ele rejeitou Esaú, o direito de primogenitura era dele, havia talvez esse burburinho, conforme eu disse lá na igreja, e Paulo diz, não, Deus não é injusto. Diz a palavra que Esaú buscou com lágrimas, chorou, querendo reaver o seu direito de primogenitura, mas Deus não aceitou. Deus não se compadeceu dele, porque ele fez uma coisa horrível perante Deus, dando assim de mão beijada, trocando a sua bênção, a sua primogenitura por uma coisa
humana, terrena, simples, por um manjar. E nós sabemos que esse manjar era um prato de lentilhas. Muito bem, trocou. Então Deus não se compadeceu. Aqui está a explicação de Paulo. Como é que vocês vão dizer que Deus é injusto? Ele não se compadeceu de Esaú, pronto, acabou. Tem nada a ver com eleição, com predestinação. A eleição, sim, do povo de Deus, dos judeus, Abraão, Isaac e Jacó, seria Esaú, mas ele rejeitou, ele perdeu, ele jogou fora. Deus não tem culpa disso aí. Deus não determinou que Esaú assim o fizesse, ele fez porque quis, porque tomou a decisão de fazer. E Jacó foi o eleito em seu lugar. Embora, claro que muitas vezes com astúcia, Jacó enganou, vamos dizer assim, a Esaú. Mas Esaú chega até ele e quer comprar aquele manjar, e para isso vende a sua primogenitura. Há um ponto positivo aqui em Jacó, porque quando Esaú está rejeitando a bênção de Deus, Jacó está valorizando esta mesma bênção, luta por ela, vai atrás dela, busca. Então Deus ama a Jacó nesse sentido aí, escolhendo-o e rejeitando a Esaú. Não vejo que aqui é uma eleição de modo geral, que aí eu pego esse verso aqui para dizer assim, Deus escolhe a quem quer, ama quem quer, rejeita quem quer. Não, Deus não é um Deus assim de oba-oba. Há um certo sentido, uma certa lógica nas suas decisões, nas suas posições, e nós devemos entender isso. Muito bem, então está aqui o meu entendimento sobre esses versos aqui, estas passagens, esses versos que eu acabei de ler, quando Deus diz que se compadece, Paulo está falando que Deus se compadece de quem quer se compadecer e tem misericórdia de quem tem misericórdia. Não depende do que quer, do que corre. Esaú depois correu atrás, ele queria a benção de volta, mas já não mais dependia dele, dependia de Deus. E Deus, na sua soberania, resolveu não ter misericórdia dele. Pronto. Está acabado, mas não tem nada a ver agora que Deus rejeita alguns, salva alguns, Deus elege alguns. Não, esta eleição foi para Jacó, o povo de Deus. E podemos perceber que depois de Jacó, cujo nome foi trocado para Israel, a eleição não é mais individual, foi individual até de Abraão, Isaac e Jacó. Depois, os eleitos eram por ordem de nascimento. Quem nascia descendente de Israel, de Jacó, era um eleito. Todos que nasciam, todos faziam parte da eleição, eram eleitos em Jacó, porque Jacó foi o eleito de Deus. Ele era o representante, e Cristo é o nosso representante, somos eleitos em Cristo Jesus também. Mas esse é um outro assunto. Deus abençoe a sua vida. Curta aí este vídeo, se inscreva neste canal e Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Amém.